aqui é a professora Jéssica para mais um vídeo aí de Química. E o assunto de hoje é nomenclatura de funções orgânicas. Pessoal, é o seguinte, antes de mais nada, eu tenho 2 vídeos sobre esse assunto aqui, sobre química orgânica no canal. Se você não viu ainda o vídeo sobre nomenclatura de funções, nomenclatura de hidrocarbonetos e a questão ali do reconhecimento de funções orgânicas, vai lá e assiste, porque senão você vai ficar um pouco perdido aqui com relação à nomenclatura dos compostos aqui, das funções orgânicas. Então, galera, a gente viu um monte de funções orgânicas. Aí existem os álcools, os éteres, os ésteres, as aminas, ácido carboxílico, um monte de coisa, um monte de função orgânica. Só que como é que eu dou nome para todas essas funções orgânicas? Galera, eu vou só dar uma relembrada em você. Como é que eu nomeava um hidrocarboneto? O que é o hidrocarboneto? É composto que só tem carbono e hidrogênio. Como que eu nomeava aí os hidrocarbonetos? Vou dar um exemplo aqui então simples. Vamos supor aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. Como que eu nomeava aqui esse hidrocarboneto? A primeira coisa que eu tinha que fazer é contar quantos carbonos a cadeia tinha. Coloquei aqui uma colinha aqui para vocês. Então esse composto tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 é but, então eu coloco but. Qual que é o tipo de ligação que esse hidrocarboneto tem aqui? Só ligação simples, então é AN. E todo hidrocarboneto acaba em O. Então o nome desse composto é butano. Jéssica, vamos supor que tivesse ali uma ligação dupla. O que mudava aí nesse composto? Vai continuar sendo but, por quê? Porque tem 4 carbonos. Agora, como eu tenho uma ligação dupla, não é AN mais o meio do nome, é EN. Então, but. Só que em que lugar está essa dupla ligação? No carbono 1. Então fica but 1. EN, porque é dupla, e O, porque é hidrocarboneto. Jéssica, vamos supor que tivesse aqui, vamos fazer suposições aqui. Vamos supor que aqui tivesse uma ramificação. Ok, de que lado eu irei começar a contar? O mais próximo da ligação dupla. Então eu começaria aqui 1, carbono 2, 3, 4, beleza. Então but, porque tem 4 carbonos. 1, porque no carbono 1 tem uma dupla, então o nome continuaria a mesma coisa. E antes do nome do hidrocarboneto eu colocaria a minha ramificação. Essa ramificação tem um carbono só, é metil, então se ela é metil, em que carbono ela está? No 2, então ficaria 2 metil but 1 eno. Então isso aqui é como eu nomeava um hidrocarboneto. O que vai mudar agora para nomear todas essas funções orgânicas aí, galera? O que vai mudar é a terminação. Então, por exemplo, o hidrocarboneto não acaba em O, agora as terminações vão mudar. Você vai continuar nomeando, enumerando a cadeia do mesmo jeito, nomeando as ramificações do mesmo jeito. O tipo de ligação, que é AN, EN e IN, continua do mesmo jeito. O que vai mudar, gente, é a terminação, que agora não é mais só O, porque o O é a terminação de hidrocarboneto. Então a gente tem aqui, por exemplo, o álcool. Eu coloquei 3 aqui que basicamente seguem aí a mesma lógica. Álcool, enol e fenol. Gente, a terminação de álcool e de enol é OL. Então não seria mais aqui but 1 eno, seria enol. Então a terminação de álcool e enol é OL. Então, beleza, eu trouxe aqui um exemplo de um álcool. Como que eu sei que é um álcool, gente? Olha aqui para você ver. Tem um OH, uma hidroxila ligada aí a um carbono saturado. Um carbono que só faz ligação simples, então é um álcool. Ok, como que eu nomeei esse álcool? A primeira coisa, de que lado eu vou começar a contar a cadeia? Gente, quando tem função orgânica na parada, a preferência primeiro é a função. Então eu começo a contar da função. Se não tiver a função, aí eu começo a contar pela insaturação. Se não tiver insaturação, aí eu começo a contar pela ramificação. Então a ordem de prioridade é essa. Se tiver função, eu começo a contar dela. Se não tiver insaturação, eu começo a contar da insaturação. Se não tiver insaturação, eu começo a contar da ramificação. Então de que lado que eu começo a contar? Daqui, porque está mais próximo do
Opa, aqui é um som CH. Daqui por quê? Porque está mais próximo da minha função orgânica. Então aqui vai ser carbono 1, 2, 3, carbono 4. Ok, 4 é but. Vou colocar o nome aqui então, but. Vou colocar aqui assim, but. Vamos para o tipo de ligação. Só tem ligação simples, então é butan. Ok, Jéssica, agora eu vou colocar O, butano? Não, a terminação aqui é OL agora, então seria butanol. Mas como essa hidroxila não está no carbono 1, não está no primeiro carbono, eu preciso especificar em que carbono ela está. Então é butan 2, porque é no carbono 2 que está a hidroxila, e finaliza em OL. Se essa hidroxila tivesse nos primeiros carbonos, eu não necessariamente precisaria enumerar isso aqui. Eu estou enumerando porque a hidroxila está no carbono 2, eu poderia estar no carbono 3 ali, então depende. Carbono 3 não, porque todo jeito aqui seria 2. Mas enfim, quando não está no 1, quando a hidroxila não está no 1, eu preciso falar a numeração. Ok, nomeei minha cadeia principal. Eu tenho aqui uma ramificação. Qual que é o nome dessa ramificação? Metil, porque só tem um carbono. E em que carbono ela está? No 3. Jéssica, mas não está no 2? Não, eu começo a contar o mais próximo da função. Então, olha, 1, 2, aqui é carbono 3. Então fica 3-metil, butan, 2-ol. Outro exemplo aqui, galera. Então eu tenho aqui um álcool, como que eu sei? Por conta da hidroxila aqui, ó, do OH aqui ligado a um carbono saturado. Ok. Beleza, Jéssica. Da onde eu vou começar a contar? O mais próximo da função orgânica. Então vai ser 1, 2, 3, 4. 4 é but. Então but. Vou colocar aqui but. Que tipo de ligação eu tenho? Tem ligação dupla. E em que carbono tá? Gente, que eu comecei a contar daqui, por conta da função. Então, ele tá no carbono 3, porque daqui pra cá é 3. Então, but 3 em... E eu acabo isso aqui em OL. Mas onde é que tá a minha hidroxila? No carbono 2. Então, vai ficar but 3 em 2-ol. Qual que mudou aqui? Gente, daqui até aqui continua a mesma coisa. É como se eu estivesse nomeando um hidrocarboneto. Eu finalizaria isso aqui em O, mas eu não vou finalizar em O porque agora é um álcool. E eu preciso informar também aonde está essa minha hidroxila, porque ela poderia estar em outro carbono aqui, entendeu? Outro exemplo aqui, agora vamos supor que eu tenha aí 2 hidroxilas aí na minha estrutura. Que lá eu vou começar a contar isso aqui, eu vou começar a contar o mais próximo aqui, que favoreça melhor aqui minha função orgânica. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Que tipo de ligação eu tenho? Só tenho ligação simples, então é AN. Opa, eu nomeando aqui um hidrocarboneto. Então, AN. Ok. Em que lugar estão minhas hidroxilas? No carbono 2 e no carbono 3. Jéssica, agora eu tenho 2 hidroxilas. Eu vou colocar OL? Vou colocar OL, mas acompanhada do di, então vai ficar diol. Por que diol? Porque eu tenho 2 hidroxilas. Se tiver só um é OL. Se tiver 2 é diol. Se tiver 3, triol. 4, tetraol. Então, vou colocar diol. Então perceba que é a mesma coisa, gente. Pente, porque tem 5. Porque é ligação simples. 2,3, porque no carbono 2 e 3 eu tenho... grupos funcionais, eu tenho 2 hidroxilas, 2 álcoois aqui, ó. O enol, gente, qual que é a diferença do enol pro álcool? Gente, enol é aquele composto, parece muito com o álcool, tem a hidroxila, mas o carbono da hidroxila é um carbono insaturado. Perceba que esse carbono aqui faz ligação dupla, então ele é um carbono insaturado. Então é um enol. Como que eu nomeio um enol? Do mesmo jeito que eu nomeio lá o álcool. Vamos lá contar essa cadeia. Começa daqui, né? Porque é mais perto do grupo funcional. Então 1, 2, 3. 3 é prop. Então prop. Beleza. No carbono 1, que tipo de ligação eu tenho aqui? Ligação dupla. Então prop 1. Por quê? Porque é no carbono 1 que eu tenho a dupla. Em por conta da dupla. E eu acabo isso aqui em OL, porque é a mesma ideia lá do álcool. Jéssica, eu não preciso colocar prop 1 em
que colocar aqui um ol, nesse caso eu não preciso. Por quê? Porque está no carbono 1. Se você não aparece com o número 1 aqui, eu sei que essa hidroxila minha está nas pontas. Mas pode colocar o 1 aqui? Pode, fica a seu critério. Mas quando você não coloca o número aqui, subentende-se que essa hidroxila sua está nas pontas, está no carbono 1. Galera, outro exemplo aqui, outra função que é o fenol. Muito parecido também lá com o álcool, com o enol. O que é o fenol? É uma hidroxila, é um OH ligado a um anel aromático. Como é que eu nomeio então aí um fenol? Gente, o que acontece? Quando o fenol é ramificado, se não tiver ramificação é fenol. É o benzeno ali, é fenol. Agora, se tiver ramificação, eu coloco o nome da ramificação antes e pronto. Então, eu começo a contar daqui, ó, começo a contar o mais próximo do grupo funcional, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, Jéssica. Então, o nome desse composto é fenol. E aí, eu vou colocar o nome da minha ramificação antes ali da palavra fenol. Então, tá no carbono 2. Qual que é o nome dessa ramificação? É metil. Então, 2-metil fenol. Jéssica, se não tiver ramificação, qual que é o nome do composto? Fenol. Se tiver ramificação, você nomeia ali de acordo com o nome do composto. Pessoal, então, vamos lá para ver aqui mais duas funções orgânicas, aldeído e cetona. Como que eu nomeio, então, aldeído? Primeira coisa, você tem que saber o que é um aldeído. Gente, aldeído, então, é uma função orgânica. Isso aqui faz essa estrutura ser um aldeído. Ou ela também pode aparecer assim, ó, CHO também pode aparecer assim ou assim. Uma coisa importante, aldeído geralmente vai vir, geralmente não, aldeído vem nas pontas da cadeia. O aldeído, o ácido carboxílico, vem nas pontas da cadeia. Como que eu nomeio um aldeído? Gente, da mesma forma que você nomeia o álcool, da mesma forma que você nomeia lá o hidrocarboneto, a diferença é a terminação. Eu não vou terminar em O, eu não vou terminar em OL, eu vou terminar em AL. Então, como que eu nomeio aqui esse aldeído aqui? Então, vamos lá, contar a quantidade de carbonos. Da onde eu começo? Mais próximo da função. Então, aqui eu tenho 2 carbonos. Então, 2 carbonos é et. Que tipo de ligação que eu tenho entre carbonos? Só ligação simples. Jéssica, mas e essa dupla aqui? Essa dupla não é entre carbonos, essa dupla é carbono-oxigênio. Então, tem que ser entre carbonos, e entre carbonos eu só tenho ligação simples. Então, et porque é 2 carbonos, am porque é ligação simples. E como é que eu termino isso aqui? Al. Então, etanal. Jéssica, eu preciso enumerar, preciso colocar et, etan, al. Não preciso. Por quê? Porque aldeído sempre é na ponta da cadeia. Sempre vai ser ali, a função sempre vai ser no carbono 1. Então, isso já subentende-se. Então, não precisa enumerar aqui a questão da onde está o grupo funcional. Outro exemplo aqui. Gente, esse CHO é a mesma coisa disso aqui. Ó. Isso aqui também representa um aldeído. Então, primeira coisa aqui, contar a cadeia de que lado eu começo. O mais próximo da função. Então, 1, 2, 3, 4. 4 é but. Então, vou colocar aqui but. Que tipo de ligação eu tenho nessa minha cadeia? Somente ligação simples. Então, e acaba em al. Ok, então butanal. Agora, o que acontece? Eu tenho aqui duas ramificações. O nome dessa ramificação é metil, porque só tem um carbono. Aonde está essa ramificação? No carbono 2. Então, vai ficar, galera, 2,2 de metil. Por que de metil? Porque no carbono 2 eu tenho um metil e outro metil. Então, vai ficar 2,2 de metil butanal. Então, a única coisa que mudou aqui, galera, foi a terminação aqui. Então, hidrocarboneto é O, álcool é OL, o aldeído é AL. Vamos lá, então, para mais uma função aqui orgânica, acetona. Gente, o que é? Qual que é a característica? Como que eu olho para um composto e sei que ele é cetona? Tem que ter um oxigênio, uma dupla oxigênio aqui, num carbono que está entre 2. Jéssica falou grego. Gente, se você vê um carbono com uma dupla O assim, ó, é uma cetona. E é importante dizer que esse carbono tem que estar entre 2. Então, tem que ser um carbono ali, no mínimo, um carbono secundário.
Então, esse carbono precisa ser no mínimo secundário. Então, um carbono fazendo dupla O entre dois carbonos é uma cetona. Como que eu nomeio uma cetona? Do mesmo jeito que nomeio os outros, exceto que a terminação agora vai ser ona. Então, vamos lá nomear esse composto aqui. Quantos carbonos você tem aqui? 1, 2, 3. 3 é prop. Ok, que tipo de ligação eu tenho entre carbonos? An. E agora, como que eu faço? A terminação vai ser agora o quê? Ona. Então, o nome desse composto é propanona. Jéssica, eu não preciso enumerar aqui aonde está a dupla O aqui, não? Nesse caso, não. Por que não? Gente, porque não tem outra possibilidade aqui. Essa dupla O aqui tinha que estar aqui. Por quê? Porque para ser cetona, a dupla O tem que ser um carbono, no mínimo secundário, um carbono que está entre dois outros carbonos. Vamos lá para outro exemplo de cetona. Então aqui eu tenho meu composto, a primeira coisa, de que lado eu vou começar a contar o mais próximo do grupo funcional. Então 1, 2, 3, 4, 5. 5 é pente. Que tipo de ligação eu tenho entre carbonos? Tudo simples, então pente-an. E como que eu acabo aqui, qual que é ali o meu final, a terminação desse nome, ona. Só que aqui agora, gente, a minha cetona, a minha dupla O aqui poderia estar em outros lugares. Porque lembra que cetona, o carbono que faz a dupla O aqui tem que estar entre dois. Então esse carbono poderia estar aqui e aqui, então eu preciso especificar onde está. Quando eu tenho mais de uma possibilidade de lugar aí de estar essa dupla O, eu preciso especificar. Aqui eu não precisei porque não tinha outra possibilidade. Então aqui, esse carbono dupla O aqui, essa dupla O tá onde? No carbono 2. Então fica pentan 2 ona. Por quê? Porque existe mais uma possibilidade da onde estivesse aqui essa minha dupla O. Acabou? Não, porque eu tenho aqui uma ramificação. Em que carbono está essa ramificação? No 3. Qual que é o nome dessa minha ramificação? Só tem um carbono, então ela é metil. Então o nome desse composto é 3-metilpentan-2-ona. Então, galera, não sei se deu para perceber, mas o que muda nessas nomenclaturas é o quê? A terminação. Então, a terminação lá de álcool, ol, enol, ol. O fenol é o próprio nome, aldeído, al, cetona, ona. Então, o que muda é a terminação. Jéssica, existem inúmeras outras funções. Tem o ácido carboxílico, tem o éter, o éster, a amina, a amida. Mas eu não vou falar tudo nessa aula, porque senão a aula se torna muito longa e muito cansativa. Então, eu vou gravar um segundo vídeo para poder colocar aí todas essas outras funções e como nomear essas outras funções. Então é isso, galera, para essa aula, é esse conteúdo, é somente isso. E se você gostou, se você entendeu, pelo amor de Deus, curte, comenta, compartilha, dá uma força para essa professora aí, porque senão, como eu disse em outros vídeos, senão a professora fica triste e não vai querer mais gravar vídeo, né? Então, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreve no canal aí, meu camarada. E é isso, até a próxima aula, hein, galera?